ela, a palavra ortografia, ela é de origem grega e ela é formada por dois pedacinhos, né? Orto, que significa direito, né? Reto, exato, e grafia, que significa escrita. Então, é a parte, né, da ciência da linguística que estuda a grafia correta, né, das palavras. Então, a ortografia se trata de estudar a grafia correta, né, das palavras. E a parte de ortografia, né, eu vou passar de uma forma mais rápida, porque na aula de hoje a gente vai falar sobre a ortografia, né, a questão, algumas regras de ortografia, de letras, né, que podem causar dúvida na escrita, e vamos falar também de acentuação e emprego do hífen, né? Então, tem bastante conteúdo. Essa parte de ortografia, no que diz respeito à escrita das palavras, né? Muitas coisas, principalmente quem tem o hábito de ler, né? Quem tem sempre contato com a língua através da leitura, o hábito de escrever, né? Geralmente quem tem esse contato no trabalho, ou até mesmo quem gosta, né? De repente sempre entrar, ler as notícias, né? E aí você pega um site sério, né? Que traga a ortografia oficial, né? Que traga a norma padrão e que tem o costume de ler, né? Você tem o seu vocabulário, né? Então, muitas palavras a gente sabe como se escreve, às vezes a gente nem sabe a regra. Existe uma regra por trás daquela escrita, mas a maioria das palavras a gente sabe porque a gente aprende, né? À medida que a gente vai aprendendo a língua, usando e tendo contato com a língua, a gente vai ampliando o nosso vocabulário. E aí as palavras que a gente vê muito e usa muito, a gente já aprende, internaliza, né? Como se escreve aquela palavra da forma correta, né? Mesmo sem conhecer a regra de ortografia, né? Então, isso é uma parte favorável, né? Em alguns tipos de questões pode ajudar bastante. Então, começando aqui, algumas sobre a ortografia, né? Então, nós temos aqui as letras K, W e Y, né, que foram inseridas no nosso alfabeto no último acordo ortográfico, essas três letras, e elas são usadas em que situações, né, em que palavras? Em siglas e símbolos, né, como o símbolo para quilograma, né, que é kg, o símbolo para potássio, que é K, né, ou em siglas como ONU, né? Opa, essa sigla aí não se encaixa aqui nesse exemplo, não. Mas, em si, também podem ser usados. Antropônimos, né? Pode ser usado em antropônimos, que nome esquisito, né? Mas isso nada mais é do que nomes de pessoas. Antropônimos são nomes de pessoas, ou seja, essas letras, né, elas são muito utilizadas em nomes de pessoas, né? Aí alguns exemplos, Kellen, e também seus derivados. E palavras estrangeiras, né? De línguas, antropônimos de línguas estrangeiras, como Darwin, né? É o nome de um estudioso, né? De outro cientista de outro idioma, mas que já foi incorporado até nos nomes próprios, né? De, de, de nomes brasileiros mesmo, né? Da nossa língua. Virou até moda, não foi? Usar Y, usar W no nome. São usados também topônimos, já os topônimos dizem respeito a nomes de lugares, tá? Nomes de lugares, então nomes de cidade, países, né? Então, a gente encontra o uso dessas letras. E também em palavras estrangeiras que não foram adaptadas para o português, ou seja, não foi aportuguesada, não tem uma versão em português, né? E aí nós temos vários termos, né? Tanto da área de informática, né? Da área de mídias sociais também, a gente tem
muitas palavras de origem estrangeira. E aí, nelas aparece bastante essas três letrinhas, né? K, W e Y. Então, alguns exemplos aqui: feedback, hardware, hobby, e por aí segue. Uso de X e CH. Então, a gente vai entrar agora em algumas regrinhas de letras que podem causar dúvidas na hora da escrita, né? Por quê? Porque elas podem representar o mesmo fonema, ou seja, o mesmo som, e aí, às vezes, na hora da escrita, a gente fica com dúvida, é com X ou com CH? Então, aqui a gente vai conhecer algumas regras que podemos aplicar quando tiver dúvida. A letra X. A letra X é utilizada nas seguintes situações. Geralmente, depois dos ditongos. Então, aqui nessas palavras, ó, caixa. Então, aqui nós temos o ditongo ai, né? O encontro de duas vogais, né? Vocês lembram? Ditongo é o quê? Ditongo é o encontro de duas vogais, ou de uma vogal e uma semivogal, né? Então, o A e o I. Né? Então, depois de ditongos, caixa, deixa, peixe, né? Em todos esses exemplos, nós observamos aqui, ó, o ditongo. Então, emprego X. Depois da sílaba me. Então, nas palavras mexer, mexido, mexicano, mexerica, né? Todas a gente usa o X para escrever. Palavras com origem indígena ou africana, né? Então, xará, chavante, xingar, né? São palavras de origem ou indígena ou africana. Depois da sílaba inicial, em. Então, enxofre, enxada, enxame, tá? Sílaba inicial, em. Então, aqui são alguns casos. Mas, como nossa língua não é assim tão simples, existem algumas exceções. Por isso que aqui ele não diz assim, ó, geralmente. Geralmente. Então, na maior parte das palavras vai ser assim. No entanto, existem algumas exceções. Por exemplo, a palavra mecha é com CH, né? Então, ela é uma exceção à regra. Né? Então, depois de me, da sílaba me, né? Geralmente se usa o X, mas mecha é uma exceção. O verbo encher, né? Também é uma exceção, onde diz aqui que depois da sílaba inicial em, como esses exemplos aqui, ó, enxofre, enxada, enxame, o verbo encher é uma exceção à regra. Ele se escreve com CH, né? Então a gente e também todas as palavras que derivam dele, né, do verbo encher. Enchente, encharcar, enchido, etc. Então precisamos ter atenção. Essa é uma regra, né, realmente essas palavrinhas que causam dúvida, né? Bastante dúvida. Aqui mais alguns exemplos, né, de palavras com X e com CH, uma listinha aí que vocês podem ver com mais calma depois, tá? E aqui uma questão, né, de como é que isso pode ser cobrado, né? Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a ortografia correta. Todas as palavras. Então, vamos lá. Vamos ver um a um. A, enxada, inchado, mexer e achou. Todas essas palavras aí estão corretas? Não, né? Não. Enxada é com X. Acabamos de ver, né? Bem aqui, enxada, né? Segue a regra geral, é com X. Inchado, ok. Mexer, tá certo? Hum, não. E achou. Achou, acho que todo mundo iria encontrar esse erro aqui, né? O verbo achar, saber que não é com X. A, B, enxada, ok, né? Inchado. Mexer, achou.
Na letra, a letra B, tem alguma palavra errada? Sim, mexer. Mexer, né? Mexer. Isso. E na letra C? Todas estão certas, eu creio. Sim, né? Então, o nosso gabarito é a letra C. Enxada, inchado, mexer e achou, né? Então, dessa forma que as bancas podem explorar, né? E isso é tão engraçado que às vezes você sabe, né, a grafia da palavra, às vezes quando você vai escrever, você escreve certinho, mas quando pega numa questão assim que coloca, né, as palavras tudo misturado, aí você fica até com dúvida. Coloca a gente em Tem que dúvida. ter atenção. Aí é melhor Uso do entender do que H. A letra H é utilizada nas seguintes situações. No final de algumas interjeções, né, muito conhecidas, que a gente vê e usa até bastante, né, a, o, etc. Por força da etimologia, ou seja, da origem da palavra, né, então, já a origem daquela palavra é com H, então, por isso ela é usada com H. Então, como habilidade, hoje, homem, né? Então, são palavras que a gente já está habituado, né? Já faz parte do nosso vocabulário, não tem dificuldade, né? Nos dígrafos, CH, LH e NH. Nas palavras compostas, como mini hotel, sobre-humano, super-homem. Aí aqui tem uma observaçãozinha interessante. Exceção. A palavra Bahia, isso aqui a gente já sabe, né? Bahia, o nome do estado é com H, né? Se referindo ao estado. E o acidente geográfico, né? Bahia, que é um acidente geográfico, né? Ele é grafado sem o H, né? Tipo a Baía de Guanabara, né? Então, essa Bahia é sem o H, né? Então, existem as duas palavras. O uso de SZ também são duas letrinhas que causam bastante dúvidas às vezes na hora de escrever, né? Então, vamos ver aqui algumas regrinhas. Nos adjetivos terminados pelos sufixos oso ou osa, que indicam grande quantidade, estado ou circunstância. Então, bondoso, feioso, oleoso, né? Então, esses adjetivos, né? Então, bondoso é aquele que está cheio de bondade, né? Tem muita bondade, então é bondoso. Feioso, uma pessoa que tem muita feiura. Oleoso, que está cheio de óleo. Então, nesses adjetivos, usamos esses prefixos são com S. No sufixo es, esa e isa, que indicam origem, título ou profissão, como marquês, indica título, né? Francesa indica origem, né? Quer dizer, alguém que é da França, e poetisa indicando profissão. E também são regras que a gente tá, são palavras, né, que a gente está habituado também no nosso dia a dia, não causa tanta confusão nesses exemplos aqui. Depois de ditongos, coisa, maisena, lousa. Então, veja aqui, ó. Ditongo, novamente, né? Encontro de uma vogal e de uma semivogal. E aí, em seguida, você tem o uso do S. Coisa, maisena, lousa. Uma curiosidade aqui sobre o nome maisena. Vocês já viram o nome maisena com Z? Alguém já viu? Maisena com Z? Quem já usou o amido de milho, né? O amido, acho que é amido, né? De milho. Da maisena já viu que a marca é com Z, maisena, que tanto é que vem lá no rótulo, maisena com Z, porque é a marca, tá? Então a marca é com Z, mas o nome, maisena, é com S. Na conjugação dos verbos por e querer, bem, usamos o S, ó. Pôs, quis, quiseram. Ó, Nas vai tomar banho logo.
Só Pessoal, pode vestir roupa quando tomar banho. com o microfone, pessoal. Nas palavras derivadas de outra que seja escrito com S. Atraso, atrasar, atrasado. Então, quando você tem uma palavra que ela se origina de uma outra palavra que é escrita com S, todas as palavras derivadas dela vão ser escritas com S também. Então, eu tenho atraso, eu sei que é com S. Então, atrasar, atrasado, tudo vai ser com S. Paralisar, paralisação, com S. E agora, as regras para a utilização do Z. Por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: nos sufixos es e esa, que formam substantivos a partir de adjetivos. Então, eu tenho magro, que é um adjetivo, para formar o substantivo magreza, então eu utilizo Z, magreza. Belo, beleza. Grande, grandeza. No sufixo isar, que forma verbo. Atual, atualizar. Né? Batismo, batizar. Hospitalizar. Né? Depois eu vou dar um macetezinho que vai até facilitar para vocês compreenderem melhor essas regrinhas. Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com Z. Então, a mesma regra que serve para o S serve para o Z também. Se você tem uma palavra, né, que ela é escrita com Z, todas as palavras que forem derivadas dela também serão grafadas com Z, tá? Então, você tem deslize, deslizar, deslize com Z, deslizar também vai ser com Z. Você tem raiz, né, que é com Z. Então, enraizar, enraizado, tudo vai ser com Z, tá? Então, a mesma regra. Se tem uma palavra que dá origem a outra e ela é grafada com Z, as derivadas também precisam ser grafadas com Z. Aí aqui, gente, um macete ótimo para quando você tiver com dúvida, tá? Essa dica, ela é muito boa. Em palavras que derivam de uma palavra que nem tem S, nem tem o Z na palavra original, você vai empregar Z, tá? Então, lembre aí, o que é que diz a regra? Se eu tenho uma palavra que é derivada de uma outra palavra que é com S, a derivada vai ser com S. Se eu tenho uma palavra que é derivada de uma outra que é escrita com Z, as derivadas vão ser com Z. Mas se a palavra deriva de uma outra palavra que nem tem S e nem tem Z no seu radical, eu vou usar o quê? Vai usar Z, tá? Na ausência, você usa o Z. Então, ó, veja, certo. Certo, não tem S nem Z, né? Então, nesse caso, você utiliza o Z na palavra que vai derivar. Então, certo, certeza. Leve, leveza. Canal, canalizar. Fértil, fertilizar. Civil, civilização. Então, para qualquer palavra que não tiver já o S ou o Z no radical, você utiliza, nas derivadas, utiliza o Z, tá bom? Aqui, alguns vocábulos, tá? Aqui, comece com Z, também, depois vocês dão uma olhadinha. E aqui uma questão para a gente dar uma olhada como é que pode ser cobrado, né? Obedecem às regras ortográficas da língua portuguesa as palavras requisição, polarização e enxugar. Vamos lá. Aqui nessa letra A, essas palavras estão corretas de acordo com as normas ortográficas? Não, enxugar tá errado, né? Enxugar está errado. Enxugar está errado, com certeza. E na letra B, estão todas corretas? Não, Qual é que está errada? desorganização. Isso.
Desorganização está errada. C. Disposição está errada. Já identifica logo no começo, né? Disposição está errada, então vamos embora. D. Emissão, fiscalização, extração. Nessa aqui. Acerta? Estão todas certas? O nome extração, tá certo? Tá certo? Não, é extração, com X. Não, é com X. A letra E tem um nome bem Correta. diferente, né? Está Estatuí correta. é um nome diferente, né? Tanto é que é a primeira vez que eu estou vendo, mas ele está correto. Infusão e subdireção. Então, a letra E estão todas corretas. Seria a resposta certa. Uso de G e J. O G é utilizado nas seguintes situações. Das palavras que terminam ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Presságio, régio, litígio, relógio, refúgio, né? Então, também é algo que são palavras com as quais a gente já está habituada, né? E às vezes, por reconhecer uma, você acaba vendo as outras que, né, seguem o mesmo padrão, né? Porque regra é o quê? Regra é padrão. Então, ó, veja, relógio, refúgio, presságio, né? Então, elas seguem o padrão. Nos substantivos que terminam em gen, então, alavancagem, vagem, viagem, tá? Então, substantivos que terminam com gen são grafados com G. O J, por sua vez, ele é utilizado nas seguintes situações: em palavras de origem indígena ou em palavras de origem africana. Tá? Então, nós temos, por exemplo, pajé, jerimum, canjica, né, que são palavras de origem indígena. E as palavras jabá, giló, jagunço são palavras de origem africana. Então, nelas são utilizados o J. Algumas questões aqui que merecem atenção sobre o uso do G e J. A conjugação do verbo viajar no presente do subjuntivo se escreve com G, né? Isso aqui é uma questão que eu já vi muito em questões de concurso, vestibular, né? É a questão de viagem com G e viagem com J. É com G ou com J? Depende. Nós temos as duas palavras. Viagem, substantivo, é com G. Então, se eu digo a viagem, né? Substantivo é com G. Agora, viagem com J é o verbo viajar conjugado na terceira pessoa do plural no modo subjuntivo. Então, que eles viajem bem. Então, esse viajar aí, essa viagem aí, que é a conjugação verbal, é com J, tá? Então, merece atenção. Nos verbos que no infinitivo tenham G antes de E ou I, o G é substituído por J antes do A ou do O, de forma que seja mantido o mesmo som. Então, veja, essa regra aqui é fácil porque você até entende que é para manter o som, né? O som. Porque o J, a gente diz já, Gé, Jó, Ju. E o G, a gente diz, antes do A e do O, não tem esse som, esse mesmo som, de J, né? Antes do A e do O, a gente já vai ter o som de G, né? Então, ó, afligir, que é com G, nas conjugações que terminam com A, ele muda de G para J. Ó, afligir fica aflija, com J e não com G. Até porque se fosse com G, mudaria a pronúncia, né? Iria ficar afliga, né? Aflijo, mesma coisa. Se fosse com G, iria ficar afligo. Então, ele muda de G para J para manter esse som.
Pessoal, alguém está com o microfone aberto e está atrapalhando. Confiram aí o microfone de vocês, vejam se está desligado, por favor. Certo? Então, agir, mesma coisa, acontece, né? O agir, hajam, né? Hajam de forma prudente. Então, o verbo no infinitivo é com G, agir. Mas quando eu conjugo aqui, ó, por exemplo, na primeira pessoa, né? Eu ajo, fica com J. Para quê? Para manter o som. Antes de A e O. Aqui mais alguns exemplos nessa tabelinha, né? De palavras que podem causar dúvidas, né? Com G e J. E mais uma questão aqui para a gente ver como é que pode ser cobrado em questões de concurso. Assinale a alternativa cuja grafia de todos os termos esteja em conformidade ao que prescreve a gramática normativa da língua portuguesa. Então, nós temos excessivo, mussarela, paralisação e economizar. Aqui nessa alternativa, tem alguma palavra que está errada ou todas estão conforme a gramática normativa, né? A grafia. Excessivo, tá certo? Excessivo, né? Que vem de excesso. Tá certo? Tá certo, né? Se você pegar excesso, né? É com X, C e SS. Então, correto. Mussarela, tá certo? Alguém chuta, tá certo ou tá errado? Tá? Correto, tá? O nome, a grafia correta do nome mussarela é com C cedilha. Embora nós muitas vezes encontramos de forma diferente, né? Às vezes até nas embalagens dos produtos que a gente compra, né? A gente às vezes encontra com SS, mas essa grafia não está de acordo com a ortografia oficial. A ortografia oficial é com C cedilha, porque segue a seguinte regra, que palavras que são de origem, né, de outro idioma, como é o caso de mussarela. Mussarela vem de uma palavra italiana, né, mozzarella, né, que é com dois E e tal, é do italiano, né? Então, quando elas são aportuguesadas, né, ou seja, é uma versão em português, aí é com C cedilha. Então, com C cedilha é a grafia correta. E uma outra forma que Aí também eu já erraria, porque eu ia fazer com SS. uma outra forma que também existe, tá? E que também faz parte da ortografia oficial, se referente ao termo mussarela, é com Z, mozzarella, Mozarela. Também é um termo que é aceito na ortografia, tá? Então, se você vê ou com C cedilha, ou dessa forma que eu falei, mozzarella, Mozarela, também são duas formas que são aceitas na ortografia oficial, mas com SS não. Com SS é uma grafia errada. E as demais palavras estão corretas. Paralisação vem de paralisar, né, com S, e economizar vem de economia, né? Então, com Z, tá corretíssimo. Letra A, resposta correta. Pronto, então, assim, de questões de escrita, as regras que foram destacadas são essas. Agora nós vamos falar de parônimos e antônimos, tá? O que é isso? Vamos ver o que é. São palavras que muitas vezes têm semelhanças na ortografia, na grafia ou na pronúncia, né? Ou são iguais ou são semelhantes, né? O que causa muitas vezes causa muita confusão na hora de utilizar. Então, nós temos os homônimos, né? Homônimos são palavras que têm
ou a pronúncia ou a grafia iguais, mas o significado diferente. Ou, às vezes, tem a pronúncia e a grafia iguais, mas tem significados diferentes. Nós vamos ver cada um desses casos. Então, quando a gente pensa em homônimo, tá? Vamos entender aí a etimologia da palavra. Ela surgiu do grego homos, que significa igual, e ônimo, que significa nome. Então, nomes iguais, tá? Então, a homonímia, ela estuda nomes iguais, né? Ou na escrita ou na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Há três tipos de homônimos. Nós temos os homônimos homófonos, os homônimos homógrafos e os homônimos perfeitos. Vamos ver como é cada um. Os homônimos homófonos são pares de palavras que têm a pronúncia igual, mas a grafia e o significado são diferentes. Então, elas são pronunciadas da mesma forma, mas a escrita tem alguma diferença, né? Às vezes não, diferençazinha. Só uma letra que muda ali. E o sentido também é diferente. Então, aqui o exemplo, nós temos concerto com S, que é reparar algo, né? Vem de fazer um reparo em algo, é concerto com S, que vem do verbo consertar, que também é com S, e concerto com C, que é a execução de uma obra musical, um concerto musical. Aí esse concerto é com C, certo? Mas veja que a pronúncia é a mesma, concerto e concerto. A pronúncia é a mesma. A grafia é diferente e o sentido também. Apressar e apressar. Então, apressar com dois S é apressar no sentido de rapidez, né? E apressar com C cedilha é apressar no sentido de colocar preço. Aqui eu tenho uma listinha com alguns homônimos homófonos. Veja, acento e acento, né? Acento que com C indica sinal gráfico, né? Acento gráfico. E acento com dois S é o acento de sentar-se. Alto com L, né? É alto de estatura, e alto com U, alto no sentido ou de ato público ou de narração de ato solene. Então tem essas duas palavras. E outras aqui que tem a mesma pronúncia, mas a escrita tem uma pequena diferença e o sentido é diferente também. Homônimos homógrafos. Veja, lá nós temos homófonos, né? Esse termo fono vem de som. Tanto é que a gente tem o fonoaudiólogo, né? Então, fono vem de som. Então, quando a gente diz homófonos, ou seja, mesmo som. A gente não já viu que homo significa igual, né? Então, se eu tenho... Estou falando dessa aqui ainda, né? Se homo é igual e fono é referente a som, então, mesmo som. Então, homófonos, homônimos homófonos, são palavras que têm o mesmo som, ou seja, a mesma pronúncia, mas a escrita e o sentido são diferentes. Já os homônimos homógrafos, homo, igual, e grafo vem de grafia, né? Tudo que tem esse termo grafo é referente à escrita, né? A grafia. Então, homógrafo, mesma grafia. Então, são pares de palavras que têm a grafia igual, mas a pronúncia é diferente e o significado também. O significado sempre vai ser diferente em todas essas que a gente vai ver aqui. Então, nós temos aqui gosto, substantivo, tá? Gosto. Então, se escreve da mesma forma, mas se pronuncia de maneira diferente. Gosto. Ana tem bom gosto. E gosto do verbo gostar, né? Verbo. Então, o gostar, verbo, né? Conjugado na primeira pessoa, aliás, na terceira pessoa, né? Já muda a pronúncia. Ou na primeira ou na segunda, enfim. Mas, de qualquer forma, muda
a maneira de pronunciar, né? Aqui teria que ser na primeira pessoa para ser gosto. Eu gosto de doce. Eu gosto, então a escrita vai ser a mesma. Eu gosto de doce. Então a escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Aqui nós temos uma lista com alguns desses casos. Então veja, nós temos colher, que é um utensílio de cozinha, e nós temos colher, que é o verbo colher, né? Que é de recolher alguma coisa. Força, poder da musculatura, né? Resistência. Essa parte que tem entre barras é a forma que a palavra é pronunciada, né? Então, ó, força, né? Veja que tá indicando aqui que esse O, ele é um O fechado, né? A pronúncia fechada, força, tá? Então, o que está entre barras está indicando isso, a forma como a palavra é pronunciada. E força, conjugação do verbo forçar, né? Ah, ele força a barra. Já muda. Gosto e gosto, molho e molho, né? Sede e sede. Veja, escritos da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. E nós temos os homônimos perfeitos. Veja que nas duas anteriores eram iguais ou a pronúncia, ou só a pronúncia, ou só a escrita, né? Eram iguais. Os homônimos perfeitos, tanto a pronúncia como a escrita são iguais. Só muda o sentido, o significado dos termos. Então, nós temos manga, por exemplo, aí, manga é fruta, né? A fruta, e nós temos manga da camisa. Se escreve e se pronuncia da mesma forma, mas são palavras que têm sentidos diferentes. Então, eu comi manga hoje cedo. Coloque uma blusa de manga comprida, está frio. Vamos nadar em um rio hoje à tarde. Eu rio muito com filmes de comédia romântica. Então, rio, né? O passagem que tem água, né? E rio, do verbo rir conjugado na primeira pessoa, né? Eu rio. Na primeira pessoa, no modo indicativo. E aqui nós temos mais exemplos de homônimos perfeitos, né? Banco, de sentar, banco, instituição financeira. Canto, de cantar, né? E canto, se referindo a uma parte do cômodo, né? O canto da sala, por exemplo. Pelo, se referindo ao fio, né? E pelo, contração de por mais o, né? Da preposição por com o artigo o que fica pelo. Torta, receita e torta adjetivo. Então, esses são os homônimos. E nós temos as palavras parônimas. Os parônimos são palavras que têm a escrita e... Eita, ficou redundante aqui. Eu vou já corrigir, vou até sair para corrigir. Porque escrita e grafia é a mesma coisa, mas é a escrita e a pronúncia semelhantes. Não é igual, são semelhantes. A diferença dos parônimos para os homônimos são isso. Os homônimos, eles vão ter alguma coisa igual. Igual mesmo, né? Então, ou a escrita, ou a pronúncia, ou a escrita e a pronúncia no caso dos homônimos perfeitos. Mas os parônimos é semelhante, né? Ou seja, é parecido. Então, que tem escrita, deixa eu botar aqui, pronúncia e grafia semelhantes. E significados diferentes. Então, o significado é diferente em todos os casos. Vou corrigir aqui. Então, como imigrar e emigrar. Então, tanto a escrita como a pronúncia são bem parecidos, né? Só muda uma letrinha, então são bem parecidos. Emigrar e imigrar. No entanto, o significado é diferente. Então, imigrar é chegar em um país novo e emigrar é sair do país. Um é o contrário do outro. Eu e minha família somos imigrantes.
Então, o mesmo vale para os derivados dessas palavras, né? Imigrar, emigrar, imigrante, emigrante. Né? Seria o mesmo sentido. Eu e minha família somos imigrantes vindos do México, né? Imigrantes. Então, digamos que eles estão aqui no Brasil e vieram do México. Então, eles são imigrantes, né? Vocês são imigrantes, vão para onde? Então, aqui já são pessoas que estão indo, estão saindo do país. Aqui, exemplos, né? Alguns exemplos de parônimos também são bem. Tem alguns que são bem explorados, né? Pela banca, como comprimento, comprimento de medida, né? Então, se você vai medir o comprimento. E cumprimento com o de cumprimentar, é o ato de cumprimentar alguém. Descrição, com E, o ato de descrever. Descrição, com I, é a qualidade de alguém que é discreto, né? Eminente, aquilo que se destaca. Iminente é uma coisa que está prestes a acontecer. Inflação é o aumento generalizado dos preços, né? É aquilo que faz as coisas ficarem caras. É a inflação. E infração, com R, é a violação de uma lei, né? Ou regra, é o descumprimento de uma lei ou regra. É infração. É uma infração de trânsito. Vultoso é algo que tem muito volume. E vultuoso é algo que é grande ou avantajado. Geralmente é usado para descrever uma quantia de dinheiro, né? Então, uma quantia vultuosa de dinheiro. Aqui tem mais algumas, né? Alguns parônimos, né? Uma que eu vejo bastante também. Tem a questão de flagrante e fragrante, né? Flagrante é relacionado, né, a evidente, né? Ah, o crime foi em flagrante, então algo que foi pego na hora, né? Fica evidente que foi daquela forma. E fragrante, você lembra de fragrância, né? Ou seja, aroma, lembra de perfume, né? Fragrância, a fragrância do perfume. Então, fragrante está relacionado a aroma, a perfume. E tráfego também, né? Tráfego é o ato ou efeito de trafegar, né? Ou seja, de transitar, né? Movimento. E tráfico é comércio ilícito. Então, são alguns casos. Temos censo e censo também. Censo e censo. Aqui, no caso, elas são homônimos, né? Esses aqui são homônimos, né? Censo com C, né? É o censo no sentido de recenseamento, de contagem, né? Aquilo que o IBGE faz, né? Faz a contagem da população, né? Então faz o recenseamento. E censo com S é o censo de entendimento, de juízo, né? De tino. Então, tem a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente e o sentido também. Aí, seção, ó, nós temos 3 seções. Seção, no caso aqui também são homônimos, né? Seção e seção. A mesma pronúncia, mas tem três formas de escrever, né? 3 grafias diferentes. E cada uma delas tem um sentido diferente também. Então, seção, com C no início e 2 S's, é o ato de ceder, né? Então, fica até fácil de diferenciar das outras duas, porque ela começa com C. E aí você lembra do verbo ceder. Ah, ceder. Então, é com C, então, a sessão do salão dependerá de algumas condições. Então, você diz, a sessão vem de ceder, né, que é com C, então, essa aqui é até fácil de você associar. Agora, as outras duas, que ambas iniciam com S, né, sessão e sessão. Então, seção iniciando com S e com C cedilha é relacionada a setor, né, algo que está setorizado, que está dividido, né? Então, cada subdivisão, cada repartição de uma divisão é uma seção, como no supermercado, né? O supermercado ele é dividido por seções, nesse caso aí, seções com C cedilha, né? Em qual seção da empresa Abigail trabalha?
né? A empresa também, ela vai ser dividida por setores, né? Ou seções. Já a seção com dois S's se refere a um espaço de tempo, que dura uma reunião, um congresso, né? Um espaço de tempo no qual se realiza uma tarefa, tá? Então, a próxima sessão será suspensa. Então, a sessão, por exemplo, a sessão da Câmara dos Deputados foi suspensa. Então, aquela sessão, né, que é dos deputados ou dos vereadores, né, sessão da Câmara é com dois S's. Por quê? Porque diz respeito a um espaço de tempo em que é realizada uma determinada tarefa. A sessão do cinema, por exemplo. Tem a sessão das 14 horas, tem a sessão das 18, né? Então, é um espaço de tempo que dura uma determinada coisa, uma reunião, né? Ou uma determinada tarefa. Então, aqui é só resumindo aí, né, para você lembrar. Homófonos, como eu disse, ó, homo igual fono, som, né? Só você lembrar, associar aqui fono, se você precisar diferenciar se é homófono ou parônimo, né? Porque às vezes nem é necessário lembrar dos termos, é mais necessário você identificar as palavras que a gente acabou de ver, não precisa nem muito saber o termo, não cobra muito, mas pode ser cobrado também, né? Então, se você precisar lembrar se é homófono, se é homógrafo, né? Ou parâmetro, você lembra? Homo é igual. Fono é relacionado a som. Então, palavras homófonas são palavras que têm a mesma pronúncia. Homógrafos, homo igual. Grafo vem de grafia, então palavras que têm a mesma grafia. E homônimos perfeitos têm as duas coisas, a mesma pronúncia e a mesma grafia. Mas todas têm sentidos diferentes. Parônimos são palavras que têm grafia e pronúncia parecidas. Isso aí é a diferença de homônimos para parônimos, é isso. Os homônimos, eles vão ter alguma coisa igual, exatamente igual. Já os parônimos é semelhante, só, semelhante, parecido, mas não é igual. Uma questão aqui relacionada ao assunto. Marque a frase que apresenta erro ortográfico. Aquele médico demonstrou bom senso em suas argumentações. Esse bom senso, o senso que foi colocado aí, está correto? Não, é com S. Isso. Então, bom senso é com S, porque é bom senso no sentido de juízo, né? De entendimento, né? Então, a resposta aqui é a letra A, né? Que tem o erro. Tem um erro na palavra senso. O erro não é que a palavra esteja escrita errada, mas aqui você tem que considerar o contexto. O contexto, né? O sentido da palavra empregada aí nesse contexto. Qual foi o sentido que ele quis colocar aí? O sentido de juízo, de entendimento. Então, esse senso que se refere a juízo, a entendimento, é o senso com S. Né? Então, aí está o erro. Alternativa A. Agora nós vamos passar para a parte de acentuação. Né? É um tópico também que sempre aparece nos editais, né? Acentuação. Ortografia, de forma geral, né? E ortografia envolve tudo isso. E acentuação, né? Acentuação gráfica indica, na escrita, a sílaba tônica das palavras. Os acentos gráficos também podem mostrar se a vogal é pronunciada de maneira aberta ou fechada, né? Então, os acentos que nós temos na nossa língua são o acento agudo, né? Que é esse tracinho aqui, o acento circunflexo, que é o que a gente chama de chapeuzinho, né? Quando a gente está ensinando as crianças, e o acento grave, que é a crase, né? Crase aqui vai ser uma aula à parte, tá? Só para a gente ver as regras de uso da crase, tá? É outra aula.
Tá só citada aqui como um exemplo, mas hoje a gente não vai falar sobre crase, tá? A crase vai ser em outra aula. Então, veja só. Então, esses acentos servem para quê? O acento agudo e o circunflexo. O acento agudo indica o som aberto e o acento circunflexo indica o som fechado. Então, nós temos, por exemplo, vó, né? Como é o som aberto, ó, vó, som aberto, é com acento agudo. E vô, som fechado, né? Então, é com o acento circunflexo. E também serve para indicar a sílaba tônica da palavra, né? Também os acentos. O que é a sílaba tônica? Vamos relembrar. Aí, uma observação aqui. O tio, né, esse sinalzinho aí, ele não é um acento, tá? Ele não é considerado um acento. Ele é um sinal gráfico, tá? Que aí a gente pensa, tem o acento agudo, o circunflexo, tem o tio, mas o tio, ele não é acento, tá? Ele é um sinal gráfico que tem a função de indicar a nasalização, né, na pronúncia de uma determinada vogal, né? O tio só é utilizado em vogais. Na verdade, todos os acentos, né? Na nossa língua, só leva acento as vogais. Então, o tio, ele indica a nasalização, né, do som de alguma vogal, tá? Mas ele não é considerado acento. Só para título de informação. Antes da gente entrar, de fato, nas regras de acentuação, nós precisamos retomar alguns conceitos. Para que você entenda a regra, você precisa relembrar, né? Precisa saber esses conceitos que nós vamos retomar agora. Conceito de sílaba. Sílaba, separação silábica. A gente precisa disso para poder compreender, chegar lá nas regras de acentuação. Então, a sílaba são fonemas. Quando eu falo de fonema, eu estou falando de som. Então, são fonemas ou grupo de fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz, né? Então, numa palavra, uma palavra qualquer que a gente fala, ela é formada por vários fonemas, né? Vários fonemas. É o som. Fonema é o som da letra. A letra é escrita, né? Então, na grafia você tem a letra, e quando você fala, você tem o fonema, tá? Então, quando a gente fala uma palavra, a gente abre a boca e faz várias emissões de voz. Então, na palavra sílabas, por exemplo, ó, sílabas, a gente abre a boca 3 vezes. Então, são 3 emissões de voz. Sílabas, né? Então, a palavra sílabas tem 3 sílabas, né? Também sabemos que a base das sílabas na língua portuguesa são as vogais, né? Na língua portuguesa não existe uma sílaba sem vogal. Na nossa língua, na língua portuguesa, não existe. Na sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Quando pronunciamos uma palavra formada por 2 ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade sonora do que as outras, né? Ó, a gente fala sílabas. Veja que o si a gente pronuncia com mais força, com mais intensidade, né? O som é mais forte do que as demais. Então, essa sílaba que a gente pronuncia com maior intensidade é chamada de sílaba tônica. E as demais, que são mais fracas, né? São chamadas de sílabas átonas. A posição da sílaba tônica, isso aqui é essencial para você compreender por quê. As regras de acentuação vão falar de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E você só vai entender o que é uma palavra oxítona, uma palavra proparoxítona oxítona, paroxítona e proparoxítona se você souber identificar a posição da sílaba tônica. A sílaba tônica, ela pode vir em lugares diferentes da sílaba. Pode vir aqui no final, e aí a gente precisa fazer uma contagem para classificar a palavra. A gente precisa fazer uma contagem. Assim, última, penúltima e antepenúltima. A gente vai contar as sílabas dessa forma, começando sempre aqui do final. Então, essa sílaba aqui do final
é a última. A que vem depois da última é a penúltima. E a que vem antes da penúltima é a antepenúltima, tá? Se tiver mais de 3, você começa de novo. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Aí aqui, ó, o ri seria a última e o flor penúltima, tá? Você começa de novo, você recomeça, ok? Então, aqui na palavra elevador, elevador. Então, a sílaba tônica, a sílaba pronunciada com mais força é a última, né? O dor, elevador. Na palavra floricultura, a palavra mais forte, a sílaba tônica é o tu, é a penúltima. E na palavra sábado, a palavra mais forte é o sa, sábado. A sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Então, nesse slide aqui é para mostrar bem direitinho a posição, né? E essa contagem de última, penúltima e antepenúltima. E aí, de acordo com a posição que a sílaba tônica vem na palavra, você classifica a palavra como oxítona, quando a sílaba tônica for a última. Tá? Então, quando a sílaba mais forte da palavra é a última, ela é chamada de oxítona. Então, por exemplo, sofá. Veja, a sílaba mais forte é o fá, né? Que é a última. Quintal é o tal, última sílaba. E tambor também. Então, são exemplos de palavras oxítonas. As paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima. Então, lápis. Veja, a sílaba mais forte é o lá, né, que é a penúltima. Estrela é a penúltima sílaba. E janela. 3 exemplos de palavras paroxítonas. E as proparoxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, como é o caso de mágico, de lâmpada e de vítima. Que a sílaba tônica são essas que estão em negrito, né? Ó. Em mágico é o má, a antepenúltima sílaba, lã de lâmpada e vi de vítima. Em todas elas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Ok? Estavam lembrados disso aqui? Aqui, reforçando, tá? Mais uma vez, de uma forma mais... forma de imagem colorida para chamar a atenção. Sílaba tônica é a sílaba que possui maior intensidade em uma palavra. E aqui, ó, vocês podem observar aqui nessas 3 palavras que ela pode vir aqui no finalzinho, na última sílaba, e aí essa palavra é chamada de oxítona. Pode vir na penúltima, né, que é a que vem antes da última, que é chamada, essa palavra vai ser chamada de paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, é proparoxítona. Ok? Pronto, agora nós podemos, né, partir para as regras de acentuação. A acentuação das palavras oxítonas, né? Então, todas as palavras oxítonas são acentuadas? Não, nem todas, né? Então, mas algumas são, e aí nós vamos ver as regras que explicam a acentuação dessas palavras. Porque na banca, muitas vezes é cobrado, tanto pode ser cobrado para você julgar se a grafia da palavra, né? Se a ortografia da palavra está correta, né? E isso inclui a acentuação, como pode aparecer uma questão que vai exigir que você indique a regra que foi empregada para a acentuação da palavra. Então, pode aparecer das duas formas. Então, primeira regra aqui, ó. Em geral, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E ou O. Tá? Então, oxítona terminada em A, E, O
seguidas ou não de S, ou seja, essa palavra pode estar no singular ou no plural, que a regra é válida do mesmo jeito. Então, sofá, paroxítona terminada em A. Então, se fosse sofás, segue com acento do mesmo jeito. Lilás, café, namastê, giló, complôs. Veja que o acento pode ser tanto o acento agudo como o circunflexo, tá? Só está dizendo que tem que ser acentuadas, certo? Beleza? Entenderam essa regrinha? Fácil. Oxítonas terminada em A é O. Oxítonas, palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas em ou ens. Destaquem aí, tá? Quem tiver o material, tiver um marcador de texto, você destaca, ó. Oxítonas terminadas em e ens. Então, é o caso de recém, né? Parabéns, amém, vitens, né? São exemplos dessa regra. Também são acentuadas as oxítonas terminadas em ditongo aberto, el, ei e oi, seguidos ou não de S. Ditongo. Estão lembrados o que é um ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais. Melhor dizendo, de uma vogal e uma semivogal, tá? E quando eu digo vogal e semivogal, quando a gente estuda na fonética, fonologia, a gente faz esse estudo das vogais. Nós temos as vogais, a gente aprende na escola, né, que só as vogais. Mas, na verdade, nós temos as vogais e essas mesmas vogais, essas letrinhas, podem ser vogais ou semivogais. O que é que vai diferenciar? Vogal, ela é pronunciada com força, com intensidade. E a semivogal, ela é pronunciada com menos intensidade, né? Então, veja que em troféu, eu pronuncio o E com mais força do que o U. Então, o E é vogal e o U é semivogal, né? O U é mais fraquinho, troféu, né? Pincel, certo? Então, é um ditongo. Aberto, por que aberto? Porque é o som que a gente abre bastante a boca, ó. Trofé, né? Se fosse um som fechado, a gente chama de som fechado e. Veja que eu abro menos a boca, ó. É, e, certo? Por isso que a gente diz aberto ou fechado. E o acento agudo, né, que marca esse som aberto, né? Então, oxítonas, tá? Palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto. El, ei e oi. É específico, esses três ditongos. El, ei e oi. Né? Que pode vir seguido ou não do S. Ou seja, a palavra está no singular ou no plural, não vai interferir na regra. Nesse caso aqui. Então, troféu, segue essa regra. Pincéis, papéis, aluguéis, cowboy, herói, todas seguem essa regra. Além disso, também se acentuam as oxítonas, que são casos de mesóclise e ênclise, com sílaba tônica ao final da forma verbal conjugada, desde que ela não termine em L ou U. Então, veja, a gente emprega isso nos verbos. Ênclise e mesóclise é o uso dos pronomes, né? Colocação pronominal, isso, tá? A gente também vai estudar isso, tá? Colocação pronominal, que é um assunto também bem cobrado. Então, quando a gente diz conhecê-lo-ei, né? Conhecê-lo-ei, a gente está aqui com o caso de mesóclise, né? Que o pronome ficou aqui no meio, ó. Conhecê-lo-ei, ou empregá-lo, já é próclise, tá? Então, nessas palavras a gente usa o acento. A gente já sabe, se a gente for dizer
Aí eu quero entregá-lo, eu quero entregá-lo pessoalmente. Então, a gente já sabe que quando a gente usa empregá-lo, que a gente vai usar o hífen e o lo, no final a gente precisa acentuar a palavra, né? Então, segue essa regra bem aqui. Oxítonas, que são casos de mesóclise ou ênclise, com sílaba tônica ao final da forma verbal conjugada. Então, aqui é o verbo conhecer, né? Então, conhecê-lo. A sílaba tônica é aqui, né? E aí nós temos os casos de mesóclise e ênclise. Então, emprega essa regra. Então, esses que a gente viu até agora são as oxítonas. Agora nós vamos ver as regras das palavras paroxítonas, tá? Paroxítonas. Deixa eu tirar esse T bem aqui, que ele tá aqui de enxerido. Ele não é para estar aqui. Em geral, acentuam-se as paroxítonas terminadas com as vogais I e U, tá? Em geral, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas com as vogais I e U. Então, nós temos táxi, tá? Táxi. Ó, é uma palavra paroxítona, tá? Terminada em I, né? Paroxítona porque a sílaba tônica é o que, ó? Tá, a penúltima. Então, veja que o acento é aqui na penúltima sílaba. Táxi, terminada em I. Dandi, dandi, né? Aqui também, paroxítona terminada em I. Jiu-jitsu, jitsu, né? Paroxítona terminada em U. Ainda acentuamos as paroxítonas terminadas com L, com as consoantes L, R, S, N e X, tá? Todas essas, se for uma palavra paroxítona terminada com qualquer uma dessas consoantes, L, R, S, N e X, a palavra é acentuada. Então, dócil, paroxítona terminada em L. Réptil, mesma regra. Ímpar, paroxítona terminada em R. Âmbar, também. Lápis, paroxítona terminada em S. Sêmen, paroxítona terminada em N. Tórax, paroxítona terminada em X. Então, todas essas palavras seguem a mesma regra. Palavras paroxítonas terminadas em L, R, S, N ou X. Aí aqui tem uma observaçãozinha, né? Para você ter atenção, ter cuidado, né? Esse símbolozinho aqui de amarelo, né? Para atenção. As paroxítonas terminadas em N são acentuadas, mas as que não terminam, mas os que terminam em, como a palavra hífen, hífen, veja, é acentuado, né? É paroxítona terminada em N, segue a regra, ótimo. Mas, se ela tiver no plural, ela já não vai ser acentuada. Então, se for hífens, já não é acentuada. Pólen, pólens, veja, pólen terminada com M no singular é acentuada. Mas se for pólens, já não é acentuada. Então, veja que aqui o plural interfere nessa regra aqui. Lá nas regras das oxítonas que nós estávamos vendo, não interferia, né? Pode ser a palavra terminando naquela vogal com S ou não, ou seja, no plural ou no singular. Vai seguir a mesma regra. Mas aqui, ó, nesse caso específico da letra N, interfere. Também se acentuam as paroxítonas terminadas em an ou ans, ão ou ãos, ou uns. Então, órfã ou órfãs, acentuada. Sótão ou sótãos,
acentuado. Álbum ou álbuns, acentuado, tá? Então, as paroxítonas com essas terminações. Ãos ou no singular ou no plural. Palavras paroxítonas, acentua-se também as paroxítonas terminadas em ditongos abertos. Paroxítonas terminadas em ditongos abertos, como água, né? Água. Veja, termina com ditongo uá e ele é aberto. Água, trégua, tênue, ingênuo, certo? Ditongo aberto. Então, paroxítonas terminadas em ditongo aberto. Dentro dessa regra aqui, houve uma mudança com o novo acordo ortográfico que a gente vai ver já já, tá bom? Um exemplo. Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia. O vocábulo acentuado pela mesma razão do destacado, nesse período, no caso, o que está destacado é polícia, tá? Polícia. Então, qual dessas palavras aqui é acentuada pela mesma razão de polícia? Polícia. Por que polícia é acentuado? Paroxítona terminada em ditongo aberto, né? Polícia. Qual dessas palavras aqui é acentuada pela mesma regra? Estou na dúvida. Entre quais? Barítono e veículo, sei lá. Complicado. Que são proparoxítonas? Polícia é paroxítona. Polícia é paroxítona. Paroxítona, né? Ó, veja, polícia. A sílaba tônica é a No caso penúltima. vai ser régio. Oi? No caso vai ser não. Que é pior ainda. Acho que é régia. Régia, ó, até a terminação é igual, ó. Régia. Régia. Então, embora polícia tenha 3 sílabas, ó. Polícia. 3 sílabas. Mas a sílaba tônica é essa, né, ó. Polícia. É essa, é a penúltima. Então, ela é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo aberto. Ia. Régia, ó, é paroxítona, a sílaba tônica é ré, né? Última, penúltima. E terminada em ditongo aberto, igual polícia. Então, alternativa B. Contei errado as sílabas. Ó, perceptível. Perceptível também é paroxítona, mas é terminada em L. É outra regra. Barítono, proparoxítona. Incrível, a mesma regra de perceptível. Paroxítona terminada em L, então é outra regra. Veículo é proparoxítona, então é outra regra. Então, letra B. Agora, a sílaba de a regra de acentuação mais fácil que existe. É a regra das proparoxítonas. Essa daqui você não esquece, porque é só uma. A regra de acentuação das proparoxítonas é só uma e ela é ótima. Todas as palavras proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas. Todas. Sem exceção, ainda melhor, sem exceção. Então, se é uma palavra proparoxítona, ela vai ser acentuada. Então, aí, isso daí é a melhor regra. Então, nós temos aqui, ó, ávido, proparoxítona, acentuada. Preâmbulo, proparoxítona, acentuada. Genérico, proparoxítona, acentuada. Êxtase, proparoxítona, acentuada. Paralelepípedo, proparoxítona. Côncavo, certo? Então, essa é a única regrinha das proparoxítonas. E é a única que você não pode esquecer, porque ela é muito fácil. Agora,
temos também regra para os monossílabos. Monossílabos, né? As palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Mono quer dizer uma. Então, monossílabos são palavras que têm uma única sílaba. Umazinha só. Então, são acentuados monossílabos tônicos terminados por A ou as, né? E ou O, seguido ou não de S, tá? Então, se terminar por A, pelas vogais A, E e O, seguido ou não do S, é acentuado. Então, chá, veja, só tem uma sílaba, chá, monossílabo tônico, isso é importante, aqui, tônico, monossílabo tônico. É uma palavra que só tem uma sílaba e é uma sílaba que é pronunciada com muita intensidade. É uma sílaba que é pronunciada com força. Está, pé, só. Percebem? É tônico, é forte, pronuncia com intensidade. Então, os monossílabos tônicos, terminados pelas vogais A, E e O, seguidos ou não do S, são acentuados. Então, chá ou chás, má ou mas, pé ou pés, vê ou vês, só ou sós, pôs, todos são acentuados, porque seguem essa regra. Atenção, não se acentuam os monossílabos tônicos. O que são os monossílabos tônicos? São palavras que têm uma única sílaba, mas que são pronunciadas com menos intensidade, né? São pronunciados mais fraquinho, ó. Tu. Veja a diferença. Chá, tu, nos, quis, nós. Nós com Z. Aqui é uma semente, né? Que é nós, as nozes, né? Que no plural é nozes. É semente, tá? Vez, par, de, a preposição de, né? É átona, então não é acentuada. Os monossílabos tônicos, formados por ditongos abertos, és, el e oi. Então, os monossílabos tônicos, né? Com essas terminações desses ditongos abertos, és, el e oi, também são acentuados, né? Veja que os monossílabos, eles têm, né, duas regras bem parecidas com a oxítona, né? A oxítona também tem essa regra, tanto essa como essa, né? Então, réis, réu ou réis, véu, dói, né? Então, todas seguem essa regrinha aqui. São monossílabos tônicos com ditongo aberto, esses aqui especificamente, és, el e oi. Hiato. Aí vamos lembrar o que é um hiato. Eu esqueci de colocar essa informação lá na revisãozinha que nós fizemos antes. Mas aí vocês anotam ou então pesquisam um pouquinho depois, para relembrar isso. Hiato. Hiato é o encontro vocálico de duas vogais, tá? Aí sim são duas vogais, porque são duas vogais que são pronunciadas com força e por isso cada uma fica numa sílaba. Quando você vai fazer a separação da sílaba e você tem um hiato, cada uma fica numa sílaba, né? São duas vogais. Você não tem na língua portuguesa uma sílaba formada por duas vogais. Ou você vai ter uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, tá? Mas para ser ditongo ou tritongo. E aí, se você tiver um hiato, aí tem que separar. Cada vogal fica numa sílaba. Então, os hiatos com i e u tônicos, tá? Então, toda vez que estiver falando aqui de tônico, significa que essas letras são pronunciadas com força, tá? I e u tônicos. Por quê? Porque geralmente o i e o não são tônicos, mas se eles forem tônicos, estiverem em um hiato e forem tônicos, com uma vogal anterior, acompanhados ou não de S, e não seguidos por NH, tá? Se não for seguido por NH, porque se for seguido por NH, não é acentuado. Então,
É o caso de veículo, veja, veículo. Então, eu tenho aqui, ó, veículo. Se eu for fazer a separação silábica, o E fica numa sílaba e o I fica em outra sílaba. Por quê? Porque são duas vogais. Então, como elas são fortes, as duas são fortes, as duas são vogais, cada uma fica numa sílaba, elas se separam. Veículo. Então, é um hiato e o I é tônico. Então, acento. Veículo. Saída. A mesma regra. Saída. Saúde. A mesma regra. O tônico. Saúde. Segue essa mesma regrinha. Faísca, baú, balaustre, país, Luiz. Todas essas palavras seguem essa mesma regra. E aí vem aqui a observação. Aqui, né, vai ser acentuado se não for seguido por NH, tá? Por NH. Como é o caso de rainha. Então, como é um hiato. Rainha. É um hiato e o I é tônico. Mas é seguido de NH, então ele entra como uma exceção, tá? Essas palavras. Rainha, ladainha, sem acento, ok? E aí, algumas coisas mudaram com o acordo ortográfico, o último acordo ortográfico, que foi implantado como obrigatório, se não me engano, em 2016, né? Então, já não é nem tão novo assim. Chama de novo acordo ortográfico, mas, na verdade, é o último acordo ortográfico que teve, né? Se não me engano, a nossa língua já teve os 4 acordos ortográficos, né? Com algumas alterações. Eu me lembro até de um vídeo que eu vi de Ariano Suassuna, né? Que ele fazendo uma crítica, né? Que nunca viu mudar tanto, né? Nesses acordos ortográficos, né? Ele faz uma crítica. Mas, enfim, a gente precisa se adequar, né? Porque a nossa ortografia, né? Adotou esse acordo ortográfico. Então, no último acordo ortográfico, houve algumas mudanças, né? Na ortografia. E incluindo a acentuação. Então, vamos ver aqui o que foi que mudou, né, na acentuação. Por quê? Todas essas regras que nós vimos, nós já estamos seguindo o novo acordo, né, o acordo atual, né, as regras atuais. Por que é que nós vamos ver aqui o que foi que mudou? Porque ainda há pouco as bancas exploram muito essa questão do que mudou, né? Então, ela sempre vai trazer, para causar dúvida, uma palavra que antes era escrita de uma forma e agora, com a nova ortografia, né? Depois do acordo ortográfico, mudou, né? Então, eu também, quando vê com essa história de novo acordo, eu também, nossa, isso é um saco, né? Você aprende uma coisa e aí depois tem que desaprender, né? Depois que aprendeu, vem um novo acordo, vai mudar e aí você vai ter que desaprender, né? Que chato. Então, como foi o caso da palavra ideia, é uma que eu não me esqueço. Professora, igual eu também, eu acabei que tornando um vício, sabe? Desconstruir está sendo complicado. Pois é. Então, ideia, né? Eu sempre me lembro, né? Ideia, né? Porque a gente aprendeu, já estava tão bonitinha aqui na cabeça. Ideia com acento, mas aí veio o novo acordo ortográfico, né? E desde 2016, né? Então, ideia perdeu o acento. E todas as palavras que seguem essa regra. Qual era a regra? Ditongos, né? Palavras paroxítonas terminadas nos ditongos abertos ei e oi, tá? Então, isso ocorreu apenas com as palavras paroxítonas, tá? Com os ditongos abertos ei e oi. Então, todas essas palavras aqui entram nessa regra e elas perderam o acento. Ó, a assembleia, plateia, dessas aí eu me lembro porque eu me lembro de ideia, né? Então, se caiu, eu me lembro que ideia perdeu o acento. Então, assembleia, plateia, colmeia, né? Tudo que terminar em eia, eu vou saber que perdeu o acento porque a ideia perdeu o acento, né? Então, segue essa regra. E também com o oi, tá? Palavras paroxítonas terminadas com ditongo oi. Então, é o caso de paranoi, não, inóia, jiboia, aqui ainda é do iá. É no caso de apoio, heróico e paranoico,
tá? Então, todas essas palavrinhas aqui, ó, era assim antes do acordo, perderam o acento. Agora, ó, elas se escrevem dessa forma aqui, sem acento. Aí, ele coloca aqui uma observação, veja. Isso foi apenas, perdeu o acento apenas nas palavras paroxítonas. Nos ditongos, né, tem uma regra semelhante, que é nos ditongos, os acentos nos ditongos ei e oi permanecem nas palavras oxítonas e monossílabos tônicos, tá? Então, monossílabo tônico em palavras oxítonas não mudou, só mexeu com as paroxítonas. Um outro, e aqui ele faz uma observação, o acento no ditongo aberto eu permanece em chapéu, véu, céu e léu. Isso aqui não alterou, né? Foi só essas ali. Outros que perderam o acento, né, são os hiatos que tem a vogal repetida, como vou, enjoo, né? Tanto, aqui, ó, tanto o substantivo como a forma verbal, ó. Enjoo, vou, perdoo, né? Tudo que tinha esse o, né? Ou, que era o o repetido, né? Que era um hiato, enjoo, perdeu o acento. Antes tinha acento, agora não tem mais, tá? O mesmo acontece com o e, ó, não se acentua mais o hiato dos verbos crer, dar, ler. Então, creem, deem, leem, né? Então, esses verbos, eles tinham esse acento que diferenciava a terceira pessoa do plural, né? Então, creem, deem, leem, antes tinha acento, agora não tem mais, tá? Perdeu o acento. Outra coisa que mudou, que perdeu acento, foi aqui o acento que era chamado acento diferencial. A gente chamava de acento diferencial. Por quê? Porque eles marcavam, eles diferenciavam uma palavra, aí as palavras homógrafas, veja só. Homógrafas, o quê? As palavras que eram escritas da mesma forma. E aí tinha o acento para diferenciar. Então, antes tinha o acento para diferenciar. Então, você tinha o para, verbo era acentuado, para diferenciar de para preposição. Hoje não tem mais, vai diferenciar é o contexto. Né? Então, para verbo e para substantivo é tudo sem acento. Não existe mais esse acento. Pela, verbo, né? Para diferenciar de pela, 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 né? Para diferenciar. Pelo e pelo, pelo para diferenciar, tinha para diferenciar pelo de fio, de pelo, a preposição contraída com artigo, né? Por mais ó. Então, todas essas palavras que tinha esse acento para fazer a diferenciação não tem mais. Não existe mais. Tudo igual, agora o que diferencia é o contexto. Aí uma observaçãozinha bem aqui, ó. O acento diferencial permanece nos homógrafos do verbo poder na terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder. Então, pode e pôde. Então, aqui tem nesse verbo específico para diferenciar. Pode, né, no presente, e pôde no passado. Então, isso é importante, né? Se eu digo, ela pode, né? Esse pode, não tem acento. Agora, se é passado, né? Se é pretérito, terceira pessoa do pretérito, eu digo, ela não pôde fazer nada. Então, esse pôde aí permanece o acento. Também não mudou e permanece o acento que, de certa forma, é diferencial em alguns verbos para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, tá? Então, isso acontece com alguns verbos, que são os verbos ter e vir e os derivados, né? Então,
ter, vir, entreter, conter, reter, advir, convir, intervir, entre outros. Ter e vir, e se for derivado deles, tá? Então, como é? Ó, no singular, os verbos ter e vir. No singular, na terceira pessoa do singular, não tem acento. Ó, ele tem. Na terceira do plural tem o acento. Eles têm. Tá? Isso é importante. Toda essa parte de ortografia é importante não apenas para as questões, né, para a resolução das questões que podem vir cobrando isso aqui, mas também para a redação, né? Na hora de você escrever, né? Para você ter atenção para escrever de acordo com a norma culta. Então, você precisa estar atento a essas regras para não cometer desvios, né? Da ortografia oficial. Então, tem sem acento é singular, ele tem. E tem com acento é plural, eles têm. E o vem é a mesma coisa, ele vem singular, eles vêm com acento circunflexo plural. Já os derivados, como conter, convir, intervir, deter, tem um acento diferenciando. O acento agudo, singular, acento circunflexo plural. Então, ele contém, com acento agudo, agudo é singular. E eles contêm, com acento circunflexo plural. Ele intervém, no singular, acento agudo. Eles intervêm, acento circunflexo plural. Tá? Então, veja que na pronúncia, nem diferencia muito, né? É a mesma coisa praticamente. Mas na escrita, diferencia o acento, né? Ele detém, acento circunflexo, porque é singular. Eles retêm, acento agudo, plural, certo? Então, essas questões aqui, essa acentuação aqui permanece para esses verbos. Os hiatos, aqui um que mudou também, que tinha acento antes, agora não tem mais, são os hiatos com i e o tônico depois de ditongo crescente. Ah, e o que é um ditongo crescente? Ditongo crescente, já está dizendo, né? Aquilo que cresce. Então, é aquilo que vem de um som, aliás, decrescente, tá? Perdoe, decrescente. Que vai de um som mais forte para um som mais fraco, né? Decrescente. Então, é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Decrescente, vogal, semivogal. Nos vocábulos paroxítonos, perderam o acento. De novo aqui, ó, os paroxítonos, mudou. Então, essas palavras aqui antes tinham acento, como bocaiúva. Veja, boca e uva. Então, nós temos um hiato aí, né? O i, o tônico, né? E eles são antecedidos de um ditongo decrescente. Feiura, mesma regra. Sauípe, mesma regra. Todas essas palavras perderam o acento, tá? Não tem mais acento, ok? Então, por que que eu mostrei para vocês essas palavras que mudaram? Porque muitas vezes as bancas ainda exploram essas mudanças, né, para causar confusão, né, para deixar você confuso, né? Porque às vezes você vai lembrar de como era e você tem que lembrar de como é, né, da ortografia oficial atual, que é a que é ditada pelo novo ou pelo último acordo ortográfico, tá? E ainda temos em ortografia as regras sobre o uso do hífen, tá? O uso do hífen. Muita regrinha, né? Uso do hífen. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante
de palavra iniciada com H. Então, nós vamos falar aqui de palavras primeiro de palavras que têm prefixo, né? Prefixo. Então, o que é prefixo? Prefixo é uma parte, né, da palavra que ela é colocada antes do radical, né? Então, ou seja, tem a palavra e ela é colocada antes. Então, a gente tem, por exemplo, humano, né? Humanitário, que vem de humano, né? Humano, radical começa aqui no H. Human. E esse radical vai dar origem a várias palavras, ó, humano, humanitário, humanidade, tá? E a parte do radical não muda, tá sempre ali, ó, human. E o prefixo é o que vem antes, né? Ele é colocado antes. Por isso que é chamado de pré. Então, com prefixos, então, se for uma palavra que tem prefixo, usa-se sempre o hífen com palavras iniciadas por H. Então, anti-humanitário, anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, qualquer prefixo. Não é um prefixo só, não, qualquer prefixo. Macro-história, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, tá? Então, todas seguem essa regrinha. Aí, ele coloca aqui uma observaçãozinha. Observe a grafia dos vocábulos seguintes. Subhumano ou subhumano com hífen. Carboidrato com hífen e com o H. Ou carboidrato sem hífen e sem o H. Então, a gente está acostumado, pelo menos eu estou acostumada a ver esse termo aqui, né? Por exemplo, de carboidrato, a gente está mais acostumado com essa forma aqui, né? Sem o H e sem o hífen. E de subhumano, né? Sem o H e sem o hífen. Mas, segundo o VOP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, tá? Anotem aí, é uma ferramenta interessante para quem está estudando. VOP. Se você colocar lá no Google VOP, ele vai abrir para vocês. Vai abrir na Academia Brasileira de Letras, e é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Então, se você estiver estudando e estiver na dúvida, aquela palavra está certa, está errada, existe ou não existe, escreve dessa forma ou daquela forma, pode ir lá e escrever a palavra que ela vai mostrar para você se ela existe ou se não existe. Se existe, vai aparecer lá, verdinho, a palavra, daquela forma. Por quê? Porque no caso dessas aqui, essas duas aqui, existem as duas formas. E as duas estão corretas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente só conhece uma e pensa que a outra está errada, mas nesse caso aqui não está. Então, subhumano, tanto dessa forma, como dessa forma com o hífen e com o H, as duas estão corretas. E as duas existem no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Regra número 2. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento, tá? Então, quando a gente está falando de uso do hífen, a gente está falando sempre de palavras que vão ser compostas, né? Ou vão ter dois elementos, né? E aí o hífen é usado para ligar um elemento e o outro, ou que vai ter um prefixo, né? Que é o que vem aqui antes, o prefixo. E aí vai ter hífen ou não, dependendo da regra. Então, quando a palavra ela é formada, né, por um prefixo que termina por uma vogal e o segundo elemento que vai compor essa palavra, né, a palavra, o segundo elemento começa com uma vogal diferente, não usa o hífen, né? Então, aqui tem vários exemplos. Ó. Antiético. Qual é o prefixo? O prefixo anti termina com a vogal I. E o segundo elemento, ético, começa com a vogal diferente, então não precisa de hífen. Aeroespacial. Aero é o prefixo, termina com a vogal O. Espacial começa com a vogal diferente, então não precisa de hífen nesse caso. Antieducativo, mesma coisa. Termina com uma vogal e o outro elemento começa com uma vogal diferente. Então, junta sem precisar do hífen, tá? Atenção aqui para o prefixo co, tá? O prefixo co, ele aglutina-se, quando fala aglutina, quer dizer juntar. Aglutinar é juntar.
Então, ele aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando se inicia por O. Ou seja, você tem o có e a outra palavra começa com O também, ou seja, a mesma vogal. Nesse caso, né, específico desse prefixo, ele junta, sem o hífen. Coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação. Essa regra eu considero uma regra fácil de lembrar, porque a gente só lembrar de palavras que são, não são muito, que são comuns no nosso dia a dia. Pelo menos quem trabalha com educação, né? Como, por exemplo, coordenação. A gente sabe que coordenação são com dois Os, né? E é junto. Cooperação também, né? São palavras, né, no geral, fácil de lembrar, e aí você vê, né, essa regrinha. Quando você tem, né, veja, quando você tem um prefixo terminado por vogal e o segundo elemento começa com uma consoante diferente de R ou S, ou seja, o prefixo termina com vogal e o segundo elemento vai começar com uma vogal que não seja nem R nem S. Aí junta sem precisar de hífen, não usa hífen nesse caso, como autodefesa, anteprojeto, antipedagógico. Percebam, auto termina, né, prefixo terminado com vogal, defesa, que é o segundo elemento, começa com uma consoante, mas não é R nem S. Então, não precisa de hífen. Autoproteção, todas essas palavras seguem essa mesma regra. Coprodução, todas seguem a mesma regra, tá? Porque com R e com S, a gente vai ver que tem uma regra que indica o uso do hífen. Aqui, como para muitas regras, nós temos exceções, né? Com o prefixo vice, é exceção à regra, tá? Com o prefixo vice, a gente sempre usa o hífen, tá? Então, vice-diretor, vice-almirante, vice-presidente, tá? Aí vai ser sempre com hífen, tá? Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começar com R ou com S, que era a exceção da regra anterior, nesse caso, você não usa o hífen, mas você duplica, você repete essa letra, ou R ou S, tá? Por isso que ela não entrou lá na regra anterior, porque ela tem uma regra específica. Então, sócio religioso. Então, prefixo sócio termina com vogal, né, com a vogal O, e religioso começa com a letra R, com a consoante R. Então, repete o R, né, dobra o R e junta, não precisa de hífen também, mas repete essa consoante. Antirrábica, mesma regra, cadê uma com S? Antissocial, mesma regra, anti termina com vogal, prefixo, e a palavra seguinte o segundo elemento começa com a consoante S. Então, você repete a consoante e junta sem precisar do hífen. Antissocial. E todas essas palavras aqui seguem essa mesma regra. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Sei que é muita coisa, mas já estamos acabando, tá? Tá no último assunto. Quinta regra. Quando o prefixo terminar por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar com a mesma vogal. Então, tá? Essa regra aqui lembra um pouco da outra. Então, se você lembrar de uma, você lembra da outra. Se o prefixo terminar com vogal e o outro elemento começar com a mesma vogal, usa o hífen. Se começar com uma vogal diferente, não precisa de hífen, tá? Então, uma acaba fazendo você lembrar da outra. Então, tem o prefixo. A outra palavra começa com a mesma vogal igual, você usa hífen nesse caso. Então, anti-inflacionário, mesma vogal, hífen. Contra-atacar, ó, um elemento começa, o prefixo termina com a vogal A, o outro elemento começa com a mesma vogal, com a vogal A. Então, é
usa o hífen nesse caso, ok? Micro-ondas. Todas essas palavras seguem essa regra. Então, essas regrinhas aí foram as palavras que o prefixo termina por vogal. Agora, nós vamos ver alguns prefixos que terminam com consoante, tá? Então, quando o prefixo termina por uma consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar com a mesma consoante. Percebam que é praticamente a regra também igual à da vogal. Se for igual, usa hífen. Então, aqui segue a mesma regra, tá? Se o prefixo terminar por uma vogal e o segundo elemento começar com a mesma vogal, usa o hífen. Hiperreligioso, interracial, interregional. Subbibliotecário, subbase, superracista, tá? Então, com a consoante, se terminar com a mesma, o prefixo terminar com uma consoante e o segundo elemento começar com a mesma consoante, você usa o hífen. Nos demais casos, não se usa o hífen. Ou seja, se você tem um prefixo que termina com uma consoante e a outra palavra começa com uma consoante diferente, aí você não usa o hífen. Ó, hipersensível, hipermercado, intermunicipal, superproteção, etc. Ok? Aí aqui, tá? Atenção aqui para esses dois casos que vem aqui abaixo, que é o prefixo sub, usa-se o hífen também diante da palavra iniciada por R. Sub-região, sub-raça. Então, veja, é uma exceção, tá? Então, destaquem aí, coloquem a observação, porque é uma exceção a essa regra. Que nós temos um prefixo e o segundo elemento começando com uma consoante diferente, que é o R, mas, nesse caso específico, né, é uma exceção, que com o sub, se a outra palavra começar com R, você usa o hífen. Sub-região, sub-raça. E com os prefixos circum e pan. Também é uma regra específica, tá? Que não segue essa daqui. Usa-se também o hífen diante de palavras iniciadas por M, N e vogal. Então, circunnavegação, pan-americano, tá? Então, esses dois prefixos. Se a palavra seguinte iniciar por M, N ou vogal, você usa o hífen, como é o caso de circunnavegação, né? Começa com a letra N, o segundo elemento. E pan-americano, você tem o pan e o segundo elemento começando por vogal. Então, usa, nesse caso, o prefixo, tá? São exceções. A regra. Regra número 7. Quando o prefixo terminar por consoante, você não usa hífen se o segundo elemento começar por vogal. Então, prefixo termina por consoante e o segundo elemento começa por vogal. Nesse caso, não usa o hífen, de forma geral, tá? Lembrando que esses casos que eu mostrei aqui, ó, são exceções, tá? Exceções à regra. Tá? Vocês, por favor, aí destaquem, tá? Que são exceções. Então, super inteligente, hiperacidez, hiperativo, né? Então, ó, super termina com a consoante R e a palavra segundo elemento começa com a vogal I. Então, não usa hífen. Com os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pró, ou pré e pró, usa-se sempre o hífen, tá? Usa-se sempre o hífen com esses prefixos. Então, além mar, além túmulo, a queimar, ex-aluno, ex-diretor, pré-história, pós-graduação, pré-vestibular, recém-nascido, tá? Então,
Essa regrinha aí, que com esses prefixos sempre se usa o hífen. Regra número 9. Usa-se hífen com sufixos de origem tupi-guarani. Então, é o caso de Açu, Guaçu, Mirim. Exemplos: Amor-Iguaçu, Anaja-Mirim, Capinhaçu. Então, essa regra, né, diz respeito a palavras bem específicas, né, que são de origem tupi-guarani. Usa-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam formando não propriamente vocábulo, mas encadeamento vocabulares, como Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo, tá? Então, são palavras que se combinam ocasionalmente, não são necessariamente vocábulos. 11ª regra, não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Então, são palavras compostas, né, que devido ao uso, né, já está tão... foi usado tanto que já perdeu essa noção de que são uma palavra composta por duas palavras, né, duas outras palavras, como é o caso de girassol. Girassol, né? Então, já elas são aglutinações, né? Que não tem hífen, né? Girassol, e já perdeu essa noção de composição, né? Girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé, todas essas palavras aqui não se usa hífen. Cuidado, que tem aqui, ó, paraquedas, paraquedista, mas para-lama, para-choque, para-raios, para-luz são registradas com hífen nesses vocábulos, né? O VOP, ou seja, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa registra essas palavras aqui com hífen. Uma síntese dessas regras, tá? De uma forma mais sintética. Nós temos o seguinte: regra do hífen com prefixos. Tem a regra geral, que é usa-se hífen diante de H. Então, isso é uma regra geral. Qualquer palavra, qualquer prefixo que aparecer com o H, né, e a palavra seguinte for com H, você usa hífen. Casos importantes, né, que merecem atenção. No caso de prefixos terminados em vogal, tá? Prefixos terminados em vogal. Onde você não usa hífen, ó, sem hífen. Quando o prefixo, a gente já viu aqui, que o prefixo termina com vogal. Diante de vogal diferente, ou seja, a outra palavra começa com uma vogal diferente, não usa hífen, ó, autoestima. Diante de uma consoante diferente de R e S, então, prefixo termina com vogal e você tem uma consoante diferente de R e S. Então, autodefesa, anteprojeto, semicírculo, ou seja, só junta. Não precisa de hífen, nem tem nenhuma alteração, só junta. Elas se aglutinam. E também sem hífen, porém, você dobra a consoante se a outra palavra começar com R ou S. Então, autorretrato. Então, você dobra o R ou o S, tá? Se você tiver um prefixo terminado por vogal e o segundo elemento começando com R ou S. Todos esses casos aqui são sem hífen. Quando é que vai ter hífen? Quando você tem um prefixo terminado por vogal e a outra palavra começando com a mesma vogal. Nesse caso, usa o hífen, tá? Arque, inimigo, contra-ataque, micro-ondas. Agora, quando o prefixo termina com consoante, tá? Todos aqueles casos anteriores são casos de prefixos terminados com vogal. E agora, todos os casos de prefixos terminados com consoante. Com hífen,
diante da mesma consoante. Então, se você tem um prefixo que termina com uma consoante e a palavra seguinte começa com a mesma consoante, usa-se o hífen, ok? Sem hífen. Essa é a única regra que apareceu aqui que vai usar hífen. Sem hífen, diante de uma consoante diferente, tá? Então, você lembra, se for igual, usa hífen, se for diferente, não usa hífen, ok? Se a outra palavra começar com uma vogal, né? Você tem um prefixo terminado com uma consoante e a outra palavra começa com uma vogal. Você, nesse caso, também não usa o hífen, ok? Então, aqui é sintetizando aquelas regras e eu não repeti aqui as exceções, tá? As exceçõezinhas que tem lá em algumas regras, eu não coloquei aqui. Então, depois vocês, quando forem estudar, revisar, se precisarem estudar mais, vocês observam lá as exceções que tem em algumas regras. Essas aqui são as regras de forma geral. E aí eu coloquei essa, né, por conta de uma questão, de uma das questões que eu coloquei, tá? Porque vai precisar dessa informação aqui. Porque, na verdade, aí não estão todas as regras do uso do hífen, tá? Tem mais regras. Só que é coisa, muita coisa. Então, eu achei melhor colocar assim as mais importantes, as mais relevantes. Então, o emprego do hífen, aqui é até uma mudança, né? Que ocorreu com o novo acordo ortográfico, que também teve alterações no uso do hífen, tá? Houve alterações também no uso do hífen. Depois, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, eu não coloquei porque senão ia ficar muita coisa numa aula só, tá? Então, por um lado, a gente ainda tem bastante conteúdo para ver, né? Eu até fiquei, assim, meio receosa de colocar muita coisa numa aula só. Mas como a gente ainda tem bastante conteúdo para ver, né, eu tenho que também dar uma adiantada, né? Por isso, então, eu resolvi trazer tudo de ortografia nessa aula. Mas se vocês quiserem ver um pouco mais, né, vocês vão ver que tem outras regras de hífen e também houve mudanças. Com esse novo acordo ortográfico, teve mudanças nas regras do hífen. Eu coloquei aqui só as principais, tá bom? Se vocês quiserem também pesquisar depois e ver as outras mudanças, vocês podem aprofundar os estudos. Vamos lá, então aqui, ó. Segundo o atual acordo ortográfico, não deverá ser utilizado o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Então, nessas locuções, né, não deverá ser usado hífen. Então, dia a dia é o caso dessas palavras, ó. Dia a dia, fim de semana são locuções, né? Sala de jantar, cão de guarda, cor de vinho, café com leite, à toa, à vontade, etc. Aí existe uma exceção a essa regra. São exceções a essa regra algumas locuções consagradas pelo uso. Ou seja, já se solidificou tanto o uso dessa forma, né, com o hífen, que não muda mais, elas permaneceram. É o caso de água de colônia, arco da velha, cor-de-rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa, tá? Então, são termos que permanecem acentuadas, então são exceções a essa regra. Pronto. Finalmente, né, terminamos aqui. Muitas regrinhas. Vamos fazer uma pausinha de 10 minutos e aí já podem partir para as questões, tá? Quem terminar a pausa, sua pausa de 10 minutos, ou quem não precisar fazer a pausa, já pode pegar as questões para tentar responder, certo? E eu vou colocar, como já são 9h05, a gente vai fazer o intervalo. Vou colocar 20 minutos, tá? Como não tem texto, eu não coloquei textos,
porque não foram necessários para a resolução das questões, eu acho que 20 minutos vocês conseguem resolver, tá bom? Então, eu vou colocar 20 minutos para a resolução das questões e 10 minutos para o nosso intervalo, tá certo? Então, às 9h30, tá? 9h35, no máximo, a gente retoma para responder as questões e corrigir, tá certo? Eu já estou contando o intervalo e o tempo que vocês vão